Pessoal, um bom dia a todos. Bom dia. Dispensadas as apresentações, né? Eu acho que, na verdade, a gente não vem aqui como professor e aluno, na verdade, a gente vem aqui muito mais, né, como irmãos de uma fé espírita maravilhosa, que nos alimenta, né, e que é a alavanca do nosso progresso. E acho que é assim que nós devemos nos ver, né? Porque isso tira uma distância, né? Quando a gente fala assim, professor e aluno, fica aquele negócio tão longe às vezes, né? E o Espiritismo não é para isso, né? O Espiritismo é uma doutrina de presença, de contato, né? É uma doutrina de que a gente tem que estar junto, né? Então esse é o nosso objetivo ao atendermos essa solicitação de substituir o nosso irmão Silvio aí pela questão de saúde, tá? E, então hoje nós vamos falar sobre essa questão de cuidados na prática mediúnica, né? E antes de nós iniciarmos no material, ou seja, no conteúdo propriamente dito, eu trouxe uma reflexão, né, que tem muito a ver com essa questão sobre os cuidados na prática mediúnica. Quando a gente fala prática mediúnica, gente, a grosso modo, tudo que acontece dentro de uma casa espírita é uma prática mediúnica, né? Por isso é um centro espírita, né? Então eu trouxe a seguinte reflexão para que a gente possa pensar, né? O nosso irmão Ivan Frazolin, todo ano ele tem lançado uma pesquisa, né? É a pesquisa para espíritas, né? É contestada por alguns, mas eu acho um material muito importante, porque se a gente contesta e se a gente critica, a gente tem que apresentar alguma coisa em substituição, né? E há muito tempo que o Espiritismo não tem, né, um desenho do que é o movimento espírita, né? Do trabalho que é feito dentro das casas espíritas, quem são os trabalhadores espíritas, né? De onde vêm, né? Qual a sua escolaridade, né? Qual a sua realidade social, né? Qual a sua idade, né? A gente fala sobre o trabalhador das reuniões mediúnicas e a gente tem mais perguntas do que respostas, tá? Então, esse nosso irmão ele fez ele tem feito, né, nos últimos anos, né, periodicamente ele lança, né, uma pesquisa e os respectivos resultados, tá? E eu trouxe dessa pesquisa dele uma coisa que deve fazer-nos refletir muito, tá? Quando a gente observa esse gráfico, né, a gente vai observar, esse aqui é um gráfico sobre as pessoas sem religião, né? Ele comparou a década de o ano 2000 e o ano 2010, tá? E o que ele destacou aqui nesse gráfico, tá? Que se nós pegarmos aqui a questão das idades, né, ou seja, das faixas etárias, tá, que vai do 0 até 80 anos, tá? A gente observa, né, que o gráfico aqui, a coluna amarela, tá, refere-se ao período do ano 2000 e a marronzinha ao período de 2010. E a gente observa que, comparando essas duas faixas etárias, a partir dos 10 anos até os 70 anos, né, o que nós tivemos, na verdade, foi um aumento das pessoas que se autodeclaram sem religião. Isso é uma coisa muito séria para nós pensarmos, né? Porque aí ele não fez diferenciação entre ser espírita, católico, não. Foram as pessoas que, num período de 10 anos, né, passaram, né, assumiram uma nova postura. Não tem mais de uma religião, tá? Vejam, a partir dos 10 anos até os 70 anos, tá? O que mais? E aí, por que nós estamos lançando isso, né? Porque a partir desse dado, o que nós vamos verificar? Né? O que nós vamos nos perguntar? Né? Já que nós estamos falando em movimento espírita, né? O que nós nos perguntamos é, e os jovens e a mediunidade? Onde estão? Ou melhor, onde estão os jovens na mediunidade e onde está a mediunidade dos jovens? Porque a gente vai em muitas casas espíritas, né? Periferia, nos grandes centros, né? Em todos os lugares, e raramente a gente vê crianças e jovens presentes. Não sei se isso é desejável, né? Ou aonde que nós talvez estejamos pecando. Mas uma coisa é fato, né? Talvez nós devêssemos, né, fazer uma análise, né? A doutrina espírita é uma doutrina de análise. Ela nasce de uma parte filosófica e a parte filosófica ela é um debate de ideias. Nós não podemos nos furtar a isto, tá? E a partir dessa questão, o que nós somos, né? Nós lançamos, inspirados nessa pesquisa do Ivan Frazolin, nós lançamos uma pesquisa que inclusive ainda está ativa, né? E nós nos perguntamos o seguinte, né, para vários grupos, né, com quantos anos você começou a sentir a mediunidade, né? Grupos, pessoas ligadas ou que são trabalhadores da mediunidade, né? E vejam só que interessante, gente.
mais de 66% começou a sentir a mediunidade. Quando, gente? Com menos de 30 anos. E nós vamos encontrar alguns que declaram que com menos de 15 e alguns com menos de 10. Mas vamos ficar só nesse número relativo aqui. Mais de 66% diz que começou a sentir a mediunidade com menos de 30 anos. Aí se eu comparar, né? E se nós formos nos perguntar onde que a pessoa começou a sentir isso, onde que ela descobriu essa tal mediunidade, onde que vocês acham que foi, gente? Dentro da casa espírita. Aí a gente vê como a casa espírita é importante. Porque estudar a mediunidade, falar a mediunidade, nunca foi fácil. Imagine fora da casa espírita. Então, quando a gente se depara com esse número, né? 64%, quase 65%, se descobriu em termos de médium, ou descobriu essa tal mediunidade dentro da casa espírita, isso é muito importante. Isso dá um peso, né, em termos da importância da casa espírita, da instituição espírita. Mas não bastaria isso. E aí o que nós fizemos? Nós fomos nos perguntar se nos grupos em que aquelas pessoas trabalham, né, se tem mais jovens ou se tem mais adultos. Vamos chamar dessa forma, né? Jovem também é um adulto, mas nós quisemos fazer uma comparação em relação, né, à questão de idade, né? E aí o que acabou acontecendo? Qual não foi a nossa surpresa, né? Quando a gente observa que em 100%, vocês não estão enganados não, é isso mesmo que vocês estão vendo, né? Em 100% você tinha mais o quê? Pessoas com idade acima de 30 anos. Mas eu vi lá atrás que 66%, mais de 66%, descobriu a mediunidade com menos de 30 anos. E nos grupos mediúnicos você tem 100%, ou seja, a maioria, para não dizer a totalidade, né? Pessoas com mais de 30 anos. Tá? Mas o número não para aí. Né? Quando a gente vai perguntar a idade dessas pessoas, né? Olha que coisa absurda, gente. Mais de 85% das pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas têm o que, gente? Mais de 51 anos. Será que isso faz alguma diferença, gente? Acho que faz, né? Mais ainda, se nós formos comparar, né? Ou seja, e não é um público que não trabalha com mediunidade, porque quando nós nos perguntamos para eles, né? A questão, a relação entre o trabalhador e a idade, o que a gente viu? A gente viu que dos 93% que disseram que trabalham com a mediunidade nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, mais de 85% tem acima de 51 anos. Que conclusão que talvez isso possa nos levar, gente, em relação às reuniões mediúnicas? Será que eu poderia dizer, né, que em relação aos cuidados na prática mediúnica, talvez a gente esteja num processo de envelhecimento? Se eu considerar só esses números, né? Só esses números. Será que esse envelhecimento é desejável? É isso mesmo que a gente quer? Né? Esse é o caminho natural em relação, entendeu? À questão da mediunidade nas casas espíritas, ou particularmente nas reuniões mediúnicas nas casas espíritas? Porque nós estamos falando em cuidados da prática mediúnica numa casa espírita. Será que os nossos cuidados, né, estão se defrontando com essa realidade? Gente, não é a questão, né, do envelhecimento em relação às pessoas que estão lá. O problema não está nas pessoas com mais idade que estão lá. Porque questão de idade e envelhecimento nunca foi problema em relação à mediunidade. Não é o problema se eu tenho 50, 60, 70 anos. Eu dirigi grupos mediúnicos que o trabalhador mais antigo que eu tinha 81 anos. Estão ali. O problema não está naqueles que têm mais idade. Aonde que está o problema, gente? Nos que têm menos idade. É aí que está o problema. Então isso, já que nós estamos falando em cuidados, né? Talvez nós devemos pensar, né? Devemos pensar nessa questão, em que sentido isso tem impacto na nossa relação, né,
Ou melhor, isso tem impacto naquilo que nós abraçamos como movimento espírita. Tá? Desejável ou não desejável, gente? Qual a opinião de vocês? Será que é isso mesmo? É desse jeito? O Espiritismo nasceu dessa forma? Não. Então, para que a gente possa introduzir esse tema em termos desses cuidados na casa espírita, né? Vamos pensar da seguinte maneira. Toda vez que nós pensarmos na mediunidade, vamos imaginá-la sempre dentro de uma esfera. Né? É uma questão apenas simbólica. O que nós teríamos dentro dessa esfera chamada mediunidade dentro de uma casa espírita? Nós teríamos necessariamente uma coisa que se chama prática. E no passado não muito distante, era o caminho natural da inserção na mediunidade. A gente começava onde, gente? Fazendo, trabalhando, colocando a mão na massa. Tá? Mas hoje nós já demos um salto, né? E hoje nós já colocamos nesse mesmo pacote o quê? A questão da teoria. Que se nós remetermos ao passado, né, é a recomendação de nosso irmão Allan Kardec em relação ao quê? A parte experimental da doutrina espírita. Né? Ou seja, nós estamos invertendo a lógica. Né? A lógica que até então estava centrada, né? O início a partir da prática, em dado momento, nós descobrimos, né, que não é isso. Né? Kardec fala o quê? Que a prática antecede-se do quê? Da teoria. Então, toda vez que nós pensarmos em prática mediúnica na casa espírita, independente se eu trabalho no passe, se eu trabalho na reunião mediúnica, se eu trabalho na exposição doutrinária, essa é a lógica. Eu começo pela teoria para que eu possa ter uma efetividade na prática espírita. E a partir daí, o que a gente vai pensar? Vamos pegar essa curva do tempo aqui, né? Vamos pensar aqui essa faixa etária aqui. Né? Se nós pensarmos na história do cristianismo, né, é impossível nós fugirmos, né, dessas três figuras que são o referencial de tudo aquilo que nós conhecemos, né, o que nós temos e que nós abraçamos em termos, né, de fé. Né? É um processo do cristianismo que nasce, na verdade, com o judaísmo. Mas o judaísmo não tem a ver com o cristianismo. Não é isso, gente, que a gente aprendeu? Né? Só que a gente se esquece o quê? Que, na verdade, o que a gente chama de cristianismo não é uma religião. É uma doutrina. E como doutrina, ela conversa com todos os outros credos religiosos, com todas as outras filosofias e conversa, inclusive, com toda a ciência. Então, quando nós falamos, né, que é nessa relação aqui, né, o que nós abraçamos por cristianismo, entendeu? Que foi a doutrina que nasceu com Jesus, e firme, doutrina e não religião, né? Na verdade, ela se antecede, sim, e ela vai buscar, entendeu? Essa figura, né, do nosso irmão Moisés. Tá? E aí o que nós vamos descobrir? A gente vai descobrir, né, que de nós até Moisés, nós estamos falando em algo de aproximadamente 3.200 anos. Só isso, gente. Foi ontem. 3.200 anos, que nos separam daquela origem, daquele princípio, que nos separam do recebimento das tábuas da lei lá no monte. Porque é lá que foram grafados o quê? Os 10 mandamentos, não foi isso que nós aprendemos? Os 10 mandamentos da lei, que Jesus, inclusive, fez questão de dizer que não veio reformulá-los, veio dar cumprimento a eles. E aí nós iríamos mais, né? Se nós estamos falando em 3.200 anos que nos separam, né, daquela origem, tá? Mas nós estamos falando de uma doutrina espírita, e essa doutrina espírita, gente, tem quantos anos? 163 anos. Se eu for comparar, né, esse período aqui, o que nós somos nesse contexto, gente? Bebês. Não é isso? 10%? Não, nem 10%. Então, na verdade, nós ainda estamos, entendeu? Todos esses problemas que nós vemos em termos de movimento espírita, de compreensão, de interpretação, eles são naturais ou eles não são naturais ainda, gente? De uma certa forma, eles ainda estão dentro de um processo de naturalidade. Por quê?
Porque nós ainda somos muito novos dentro de um passado muito velho, amplo e extenso. E aí a gente tem que compreender o quê? Que naquele período de Moisés, o que preponderavam, gente? Mitos e magias. Se nós pegarmos lá a história do Velho Testamento, o que mais sobra lá são o que, gente? As magias que aconteciam, que eram promovidos pelos magos da época. Só que aí, nós damos um salto e alcançamos Jesus. Com Jesus, os tais mitos da época ainda existiam, mas eles começam a se transformar em dogmas. E aí nós damos um outro salto, e aí o que era dogma acaba se transformando no quê? Na racionalização. É a racionalização da doutrina que nós abraçamos. Então nós vemos que em 3.200 anos o que acontece? Nós vamos das magias e dos mitos para a racionalização da mesma coisa. Que coisa, gente? As manifestações espíritas. Ou as manifestações dos espíritos junto à humanidade. Então isso significa que não foi a doutrina espírita que inova na história da humanidade, né, apresentando os espíritos e as manifestações. Elas sempre existiram. O que acontece com a doutrina espírita é que a gente aproveita o mesmo fato e faz com que esse fato seja racionalizado. Então tudo que nós fazemos em termos de doutrina espírita ou de prática espírita tem que ser algo que racionalizado. Então nós não podemos enfrentar, ou melhor, nós não podemos temer o quê? O medo do enfrentamento no que diz respeito ao debate das ideias. Nem entre nós mesmos e nem entre irmãos de outros credos. Aliás, Kardec percebeu isso e ele vai bem mais além. Ele diz o seguinte, que aquele que quiser de fato conhecer uma doutrina como a nossa, nós não podemos temer de estudar o que pensam aqueles que não acreditam ou que são antagonistas em relação à nossa fé. Por quê? Porque nós não somos os senhores da verdade. Nós somos interpretadores da verdade e isso é muito diferente. E interpretadores ainda limitados e imperfeitos, invariavelmente pecamos nas nossas interpretações. E temos que ter a humildade de, por vezes, dar um passo atrás ou 2 passos atrás para corrigir os erros daquilo que nós mesmos pecamos por ainda uma insuficiência de compreensão e de entendimento. Então, quando a gente para analisar, né, essa construção, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Por que esses 3.200 anos são tão importantes, gente? Porque não pensemos que aqueles de 3.200 anos atrás, de 2.000 anos atrás, sejam outros. Somos nós mesmos, abarcados pelo processo da reencarnação. Então não são espíritos novos. Os espíritos de 163 anos, que é o da doutrina espírita aqui, não são espíritos novos, são espíritos velhos. Então quando a gente fala nessa questão, na verdade nós estamos falando do quê? Num debate ou num embate entre o que trazem os espíritos velhos e as ideias novas que surgem a partir da doutrina espírita. E aí eu pergunto, esse embate vai ser fácil ou difícil, gente? Se eu pensar em ideias de 163 anos, né, e uma idade de 3.200 anos de reencarnações na Terra, é um embate fácil ou difícil? É um embate ainda muito difícil. E é por isso que nós temos dificuldade em relação a muita coisa em termos da doutrina espírita. Que a gente lê, estuda, mas não consegue o que, gente? Praticar. Como dita a doutrina espírita. E aí nós iríamos o quê? Que não é simplesmente um embate entre velhos e novos, né? Por trás desta questão aqui, que está contemplada na reencarnação, o que nós vamos encontrar na verdade é o seguinte, é o embate das ideias novas, que nascem com a doutrina, com o que, gente?
com os pensamentos arraigados em nós nesses 3.200 anos de história. E olha, que nós estamos falando apenas da história do judaísmo para frente. Nós iremos encontrar outras culturas muito mais antigas do que o próprio judaísmo. E abrangendo os mesmos espíritos. Que espírito, gente? Nós mesmos. Então é o embate dos pensamentos que nós fomos construindo ao longo desse tempo, é o embate dos sentimentos que nós fomos enclausurando em nós, nesse tempo. É o embate das crenças que nós fomos construindo em nós, nesse tempo. E é o embate dos comportamentos que nós assumimos. Então os comportamentos que nós temos hoje, perante a doutrina espírita, não se enganem, é o produto dessa construção histórica, que remonta a milhares de anos. E se partem dos pensamentos que nós fomos construindo e alcançam os comportamentos que nós assumimos, pergunto, a gente muda comportamentos com facilidade? Não. Então é essa dificuldade que nós temos entre o que dita a teoria espírita e os comportamentos que nós assumimos perante a teoria espírita. A gente não deixa de fazer ou não faz uma coisa porque a gente é mau, gente. A gente deixa de fazer porque nós ainda temos um peso muito grande. E aí nós vamos falar o quê? Que a mediunidade é a cereja desse bolo, gente. E por que a mediunidade é a cereja desse bolo? Neste processo aqui. Porque a mediunidade, ela não nos deixa enganar. Ela nos coloca face a face com a verdade que existe em nós. E não com as ideias apaixonadas que a gente cria para nós mesmos. Então, quando a gente fala em termos da mediunidade, ela não é importante só porque ela é um instrumento para que os espíritos se comuniquem conosco na Terra. Eu diria que esta é a parte menor do processo. Colocar-me no entorno de uma mesa mediúnica para dar ou servir de instrumento para o espírito é a parte mais fácil, gente. A parte mais difícil é quando a mediunidade, ela mergulha nisto aqui. E é aqui que estão as grandes dificuldades em relação às práticas mediúnicas. Porque por um lado eu tenho a teoria dizendo o que é para eu fazer, e por outro lado eu tenho todo esse peso como uma âncora, que não permite que o navio siga. O navio ancorado vai para frente, gente? Não vai, ele fica parado. Então, quando a gente fala da importância da mediunidade, é para que a gente possa compreender que ela vai muito além do que ser uma mera ferramenta para a comunicação dos espíritos na Terra. E isso é complexo? É, porque essas ideias novas, elas, se por um lado elas abarcam ou abrangem ou atingem o nosso campo psíquico, né, aqui representado por essa imagem, ela também não deixa de abarcar o quê? O campo dos nossos sentimentos. Então, quando a gente fala das ideias novas que nascem com a doutrina espírita, elas têm essas duas projeções, essas duas áreas de abrangência, que são as mais complexas que nós podemos imaginar. Aquilo que alcança o nosso campo psíquico e aquilo que alcança o nosso campo das emoções. E o desenho aqui do coração, gente, é porque na verdade é isso mesmo que nós estamos fazendo. Nós estamos catando os cacos dos sentimentos que foram sendo destruídos por nós mesmos e pelas nossas escolhas ao longo desses milhares de anos. E é por isso que tudo que diz respeito ao campo das emoções é sempre ainda um processo traumático para nós. E a gente procura fugir dessa realidade. E aí a mediunidade faz o quê? Coloca a gente aonde a gente tem que encarar. Então, quando a gente fala em termos das ideias novas, né, projetando-se nesse processo de reconstrução dos sentimentos, nesse processo de reconstrução da nossa parte psíquica, é porque, em verdade, meus irmãos, entendeu? Isso é um processo de reconstrução. E esse processo de reconstrução alcança tanto o nosso campo emocional, quanto o nosso campo psíquico e
principalmente objetivando o campo do nosso comportamento. É isso que nós estamos fazendo. Estudando para que a gente possa mudar comportamentos. É por isso que quando nós falamos em termos de movimento espírita, né, Chico Xavier dizia o seguinte: o que é o movimento espírita? Ele resumiu, como ninguém resumiu até hoje: uma casa espírita de portas abertas. Simples assim. Uma casa espírita de portas abertas. E aí o que a gente vai se perguntar? Né? Se é um processo, se esse processo abarca essas 3 áreas essenciais da nossa evolução, porque não existe evolução espiritual que não passe por esse caminho aqui. Gente, é um processo complexo. E é isso que justifica porque a nossa evolução é lenta. Não é um acidente do percurso. Ela é lenta por causa desse sistema aqui, ó. E aí o que a gente vai se perguntar, né? Essa complexidade aumenta na exata medida que emoções, parte psíquica e parte comportamental estão sempre lutando entre eles. Ora pende mais para o emocional, ora pende mais para o psíquico e ora pende mais para o comportamental. Mas é sempre um embate presente. E que a nossa qualidade de vida, ela se nivela, se estabelece e sobe na medida em que a gente consegue uma harmonia em relação a isso. E isso não passa pela mera boa vontade. É preciso força de vontade, porque ninguém sai da sua zona de conforto se não tiver força de vontade no capítulo dessas 3 áreas, ou essas 3 dimensões do ser espiritual enquanto encarnado. Então, meus amigos, né, vamos pensar, né, nessa relação de instrução e educação. A casa espírita tem a função, ou seja, a vida na Terra, não estamos nem falando ainda da casa espírita, vamos falar da vida na Terra. A vida na Terra tem necessariamente, né, passa necessariamente pelo processo de instrução. Pode ser um processo de instrução, né, doméstico ou um processo de instrução formal, que nós temos nas escolas, nas universidades, né, desse mundão afora. Tá? O problema é que nem sempre instrução é educação. Aliás, instrução e educação são 2 coisas que às vezes a gente coloca sempre juntas, mas elas são muito diferentes. Porque quando a gente fala em processo de instrução, é sempre um processo de fora para dentro. Nós estamos sempre recebendo algo, informação, não importa, mas é sempre um processo de exterior. Educação não. Educação é um processo de dentro para fora. E isso muda tudo. Por isso que a gente nunca deve confundir o que é uma instrução do que é uma educação. Nós estamos dentro de uma casa espírita num processo de instrução visando uma educação. É por isso que nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados porque nós precisamos educar a alma. Educar-nos, visando mudar o nosso comportamento perante a vida. E aí, o que nós nos perguntaríamos? Né? Em que medida esse processo de instrução e educação, né? Em que medida, gente, que esse processo, no que diz respeito às nossas práticas e comportamentos, né, alcançam aquilo que a gente faz dentro do centro espírita? Será que aquela relação que nós citamos há pouco não alcançariam essa realidade do espírito? Não, alcança. A casa espírita tem essa função de instruir. A codificação espírita foi feita para isso. Decodificou toda a fenomenologia espiritual para que hoje nós pudéssemos ter esse legado.
Mas não basta apenas nós termos a instrução decodificada. Só faltou Kardec mastigar para nós. Porque o resto ele fez tudo. Então não basta que a gente tenha esse processo de instrução. Aqui, na minha casa espírita, na casa espírita de cada um dos senhores. Porque esse processo de instrução espírita, ele só se materializa, ou melhor, ele só se torna efetivo na medida do seu aproveitamento. Porque é o seu aproveitamento que faz o quê? O processo de transformação. Ou o processo de nossa educação. E é por isso que Kardec, vejam a genialidade de Kardec, ele percebeu isso há mais de 160 anos. E aí ele não se esqueceu de dizer para nós o quê? Todos nós somos médiuns. Ele não quis dizer apenas que todos nós somos médiuns para que os espíritos se comuniquem. Ele quis dizer que todos nós estamos mediando algo. Algo que por vezes é de fora, mas eu diria para vocês que grande parte do que a gente medeia dentro de uma reunião mediúnica é de dentro. Os maiores beneficiários de uma reunião mediúnica, não pensem que são os espíritos manifestantes. Os maiores beneficiários somos nós mesmos, por aquilo que nós estamos recebendo, por aquilo que está acontecendo conosco, por esta possibilidade do que, gente? Esta possibilidade do quê? Esta possibilidade de educação. Aquela educação que parte por aquilo que você vê, escuta e sente, mas que tem a força suficiente de mudar os nossos comportamentos. Não pensem que a gente muda o comportamento apenas por aquilo que a gente escuta nos nossos cursos espíritas. E nem que a gente muda esses comportamentos por aquilo que a gente ouve nas palestras espíritas. A gente muda os nossos comportamentos a partir do campo do que a gente sente. Então é muito importante nós compreendermos isso. E por que é muito importante, gente? Porque se nós estamos falando em reuniões mediúnicas, no que diz respeito às suas práticas e seus comportamentos, nós vamos enxergar em todo esse contexto que os problemas que ainda existem, e aí nós temos que ter, né, a humildade de dizer que eles ainda existem. Na minha casa, na sua casa, na outra casa, acolá casa, existem em todos os lugares. Porque o Espiritismo é uma doutrina dos espíritos, mas que se manifesta na Terra através de homens. Espíritos encarnados, que somos todos nós, e ainda trazemos o quê? As nossas imperfeições. Ora, se nós trazemos essas imperfeições, e nós demos uma olhadinha ali há pouco, né? Fizemos aquela contazinha básica de 3.200 anos, só do judaísmo para cá. Vejam, gente, tudo isso vai mostrar para nós exatamente o quê? Que é um processo que demanda muita dedicação e empenho. Porque as coisas não mudam simplesmente, né, por aquilo que desejam os espíritos superiores. Mudam a partir daquilo que nós, homens encarnados, assumimos. Então, quando a gente pensar nessa questão, né, a importância do centro espírita, e nós vimos naquela estatística inicial lá que nós apresentamos, né, viram como a casa espírita é importante, gente? Aonde que as coisas estão acontecendo na nossa vida espírita? É dentro da casa espírita. Por isso, aqueles que por vezes professam, né, que, não, eu estudo na minha casa, né? Tem a obra de Kardec, eu estudo lá mesmo, eu e os espíritos que estão lá me ajudando. Gente, não é a mesma coisa. Porque estudo espírita é estudo de contato de gente. A gente precisa ter essa troca, não é apenas com os espíritos. O Chico Xavier, certa feita, quando perguntado sobre essa questão, ele sempre dizia: o bom médium não é aquele que reage bem com os espíritos. O bom médium é aquele que reage bem com os encarnados. Porque com os espíritos é fácil, gente. A hora que eles não querem mais aparecer pra gente, eles desaparecem, a gente não vê mais eles, está tudo certo. O problema é aquele encarnado que está junto de nós e que não tem como fazer assim para ele desaparecer.
Não é isso, gente? A reunião mediúnica, né? A gente tem hora para começar, tem hora para terminar, e a gente volta para onde? Para nossa casa, para nossa vida. Os espíritos, alguns ficam lá no centro, outros estão com a gente, né? Mas alguns ficam lá. Mas a gente volta, sabe para onde? É para nossa casa, para nossa vida. E é lá que nós temos que ser o verdadeiro médium. Que não é o médium da comunicação e da manifestação, mas é o médium do amor. E é isto, ou é este tal pequenininho que está faltando. Por isso o maior problema que nós temos nas casas espíritas hoje, e não espíritas também, né, está exatamente no campo das relações de afeto. E não adianta eu ter uma relação maravilhosa com os espíritos e não ter uma relação maravilhosa com aquele de carne e osso que está comigo. Porque quando eu desencarnar, e todos nós vamos desencarnar, aliás, se tem uma coisa que é certo da vida, gente, é isso. Ah, mas eu não quero, mas você vai. Todos nós vamos passar por essa portinha, que é a porta do desencarne. E esta porta, ela nos coloca de frente a frente com tudo aquilo que talvez ao longo de nossa vida nós tentamos fugir. Que é da realidade e da verdade que há em nós. Então nós temos que ter a consciência, essa consciência espírita, por quê? Porque toda vez que nós pensarmos nessa questão dos cuidados com as manifestações, nós nunca podemos esquecer dessa questãozinha aqui. O que aconteceu com o cristianismo nos primeiros tempos? O que aconteceu com o cristianismo, gente? Nada mais foi do que, um mundaréu de coisa que não lhe pertencia à origem e que foram se sobrepondo a ele, descaracterizando a mensagem da boa nova trazida por Jesus. Hoje o que nós estamos tentando fazer é fazer essa limpeza daquilo que não pertence. O Chico, uma vez, perguntado a ele em relação à questão do catolicismo particularmente, e ele diz o seguinte: o catolicismo não resistirá mais 50 anos, se não passar por profundas e sérias mudanças. E será que não é isso que nós vemos nesse trabalho hercúleo que está sendo feito pelo nosso irmão, o Papa Francisco? Todo o esforço que ele está tentando empreender no sentido de tentar realinhar o catolicismo de onde ele nunca deveria ter saído. Mas nós não temos que nos preocupar com a casa do outro. Nós temos que nos preocupar com o que, gente? É com a nossa casa espírita. Em que medida que talvez esse processo de inserção indevida repercute também dentro da nossa realidade espírita. Porque nós já vimos que o homem espírita, ou a mulher espírita do hoje, não foi outro, gente. É o mesmo que passou por esses berços antecedentes. Então, na verdade, quando nós falamos em práticas que vão se inserindo dentro das casas espíritas e que por vezes não tem a ver com a sua origem, vejam aí, gente, quanta coisa, né? Cromoterapia, fitoterapia, é tanta terapia que existe dentro das casas espíritas hoje em dia, que às vezes a gente vai esquecendo lá atrás. Ah, mas você é contra isso? Não, eu não sou contra nada. O que nós não podemos é misturar as coisas. Porque se já é difícil para nós que estamos dentro da casa espírita estudar e saber essa diferenciação em relação a essas coisas, imagine aquela pessoa que não tem conhecimento espírita nenhuma. É por isso que hoje Umbanda virou espiritismo, Candomblé virou espiritismo. E na verdade não é. São coisas que elas têm uma afinidade, mas espiritismo é espiritismo. Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. E nós não podemos, né, perder o referencial do que nós somos. Quem nós somos. Então é muito importante que a gente compreenda, né, que muitas dessas terapias, né, que estão presentes em algumas casas espíritas, em muitas casas espíritas, por variadas formas, né, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Em que pese toda a sua validação científica, toda a sua efetividade em relação ao suporte, auxílio para os assistidos da casa,
Mas nós não podemos dizer que são práticas espíritas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas isso se projeta e nós vamos mais além, né? Se nós pegarmos a própria questão do passe, gente. Vamos pegar a questão do passe, vamos verificar o quê? Né? Tá lá, né, o passista lá com a mão pro alto lá, né? Em quantos lugares que nós criamos ritualismos para o passe? Se eu não der o passe desse jeito, não é passe. Então, em alguns lugares, você fala, eu falo, nós falamos, né, em relação ao católico, né, que para chegar na casa católica tem que fazer o sinal da cruz, né? E a gente fala, nossa, eles ainda estão presos a essas práticas, né? Ué, e as práticas que nós ainda estamos presos? Então é um ditado vulgar, mas muito verdadeiro, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tá? Então a gente não pode se esquecer, né, que certos rituais que a gente, né, certas práticas, certos comportamentos que a gente padroniza se tornam rituais. Esse é o problema, né? Da mesma forma, na mesma questão do passe, né, o paciente não pode cruzar as pernas, né? Em muitos lugares não pode ficar com o braço cruzado, com a mão cruzada, né? E aí eu falo, não é aquela pessoa que é deficiente que não consegue descruzar. Não toma passe então, né? Porque a gente confunde as coisas, né? E aí o que eu faço? A pessoa está com as pernas cruzadas, né? Eu vou lá e falo, não, descruza as pernas, que tem que descruzar as pernas. Aquela pessoa que não tem conhecimento espírita nenhuma, ela começa a acreditar que aquilo é verdade. E ela acha que se ela... Pensemos na hipótese, né? Ela foi no centro espírita, sempre falaram para ela que ela tem que ficar com as pernas descruzadas. Num dia, ninguém falou e ela ficou com as pernas cruzadas na hora do passe. Aí quando ela chega em casa, ela vai pensar como ela tomou o passe. Nossa, hoje eu estava com as pernas cruzadas, não tomei o passe. Vem como a gente às vezes vai induzindo certas questões que não tem a ver com a doutrina, né? Vamos pegar mais aqui, ó. Em muitos lugares o passista não pode nem tocar no paciente. Não, o passista não pode tocar no paciente. Não, mas a pessoa é uma pessoa de elevada idade, com deficiência, precisa ser ajudada assim. Não, outra pessoa vai ajudar, porque o passista não pode fazer isso. Então a gente vai colocando coisas em práticas do nosso trabalho espírita, que quando a gente vê, já não é espiritismo. É um amontoado de coisas, uma colcha de retalhos, mas espiritismo já não é. Ou então nós poderíamos dizer, né? A pessoa que chega na casa espírita e lá ela tem que tomar o passe com a mão virada para cima. Porque se ela não tomar o passe com a mão virada para cima, não é passe. Ora, gente, ora, pois, como diria, né? Os nossos conterrâneos. Jesus, como é que ele cura a mulher hemorrágica, gente? Nem tocou a ela. E ela mal tocou nas suas vestes. E foi curada. Então talvez o que falte não é a questão, né, se eu ponho a mão para um lado, se eu ponho a mão do outro, se eu cruzo isso, eu descruzo aquilo. O que falta é o amor na prática. Porque o que cura é o amor. Mas a gente vai colocando um monte de coisa para substituir aquilo que nós ainda não demos atenção, que é o amor. E aí nós queremos que as curas apareçam. Não aparecem. Porque a doutrina espírita ela não vem desse misticismo. Então é muito importante que a gente compreenda essa questão, que muitas das vezes, sem querer, nós estamos construindo mitos espíritas. E o que é um mito, gente? Mito eu vou falar para vocês o que é. O mito é o seguinte, é aquela história, né, que a gente começa a falar um para o outro. Ah, como é que dá o passo? Dá o passo assim. E a gente fala. Aí a outra pessoa pergunta, como que dá o passo? Não, ó, me ensinaram que é assim. E fica um tal de repassa um para o outro, Quando você vai ver, e você pergunta, escuta, quem ensinou que passe é desse jeito? Nunca ninguém sabe. Não, me falaram. Aí você vai perguntar, pô, mas também falaram para mim. E aí quando você vê, né? Todo mundo falou, mas ninguém sabe onde começou. É isso que transforma os mitos. E se o catolicismo hoje se tornou uma colcha de dogma, gente, não se enganem. Todo dogma católico começou a partir dos mitos que se instalaram neles. Então, se nós estamos falando numa renovação da doutrina espírita, porque o espiritismo é uma doutrina que nasce com um processo do quê? De restauração. Ele é aquele consolador prometido pelo próprio Cristo.
que já antevia os caminhos, ou melhor, os descaminhos que haveria. E ele promete esse Consolador não apenas para consolar, mas se nós formos lá pegar a palavra de João, ele vai dizer o quê? O apóstolo João, ele vai dizer consolar e restaurar o quê, gente? A verdade. Será que foi casual a doutrina espírita nascer sob o leme do Espírito da Verdade? Não foi casual. Tinha que ser o Espírito da Verdade para restaurar o quê? A verdade. Óbvio. Né? Então, nessa questão, gente, toda vez que nós falarmos, né, dessa relação de instrução e educação, a gente nunca pode esquecer qual é a maior necessidade. Diante de tudo isso que nós estamos falando, qual é a nossa maior necessidade hoje, gente? E eu diria que simplesmente o que está faltando, em termos das nossas práticas e comportamentos, é a gente nunca esquecer de Jesus e de Kardec. Tudo aquilo que desvia é porque a gente esqueceu em algum momento do que eles ensinaram. Nós estamos há pouco mais de 2000 anos da passagem do Cristo e a gente já está esquecendo um mundaréu de coisas, gente. Porque é a instrução que não alcançou a educação. E aí nós temos que nos perguntar, né? Em que medida que nós estamos pecando? Se a gente lê tanto, no que a gente está pecando? Ou então, talvez a gente devesse reconsiderar que tudo que a gente fala em termos de reuniões mediúnicas, a gente não está observando o que está nessa obra, que é um divisor de águas na história da humanidade. O Livro dos Médiuns, ele é um divisor de águas na história da fenomenologia na Terra. Nós diríamos que existe a fenomenologia antes de Kardec e a fenomenologia depois do trabalho precursor do nosso irmão Allan Kardec. Porque nós já sabemos que as manifestações sempre existiram, não é isso? Mas até então não existia uma decodificação realizada pelos próprios espíritos na interpretação magistral do nosso irmão Allan Kardec. Tá? E aí, nesse sentido, o que a gente sempre fala, gente? Que no dito espiritismo experimental, o que é isso, espiritismo experimental, gente? É tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro das nossas casas espíritas. É a mediunidade prática sendo vivida na casa espírita. Nesse espiritismo aqui, gente, olha, a gente pode ter muitos caminhos. E é uma coisa fabulosa. Não tem mais possibilidades, né, de novos caminhos do que a mediunidade nos apresenta. Só que aquela mediunidade com Jesus e com Kardec não é bem assim. Temos que tomar cuidado com atalhos. Sabe a história do atalho, gente? Eu sei que tem, né, labirinto para eu percorrer. Ah, mas se eu for por aqui, não chego mais rápido? Chego. A gente tem que tomar cuidado com os atalhos. E a gente tem que tomar cuidado também, gente, com os desvios. Às vezes, certos obstáculos no caminho é uma experiência para nós. Então, não existe espiritismo sério, prática espírita séria, que não passe, né, que não respeite esse cuidado que nós devemos ter com os atalhos e os cuidados que nós devemos ter quando nós desviamos da rota. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou pegar só esse desviozinho aqui, ó. Só que às vezes aquele desviozinho ali, gente, às vezes, ele nos faz consumir uma encarnação inteira por causa daquele desvio que nós pegamos. E sabe quem que nos diz isso? Os próprios espíritos nas reuniões mediúnicas. É o testemunho vivo deles que nos demonstra que isso não é uma hipótese, isso é um fato. Muitos estão na condição que estão no mundo espiritual, inclusive espíritas. O Dr. Inácio Ferreira, né? Tem gente que gosta da leitura dele, tem gente que não gosta, né?
Mas ele fala o seguinte, que lá no Hospital Esperança, né, do qual ele foi diretor do mundo espiritual, sabe qual é a ala mais cheia, gente? Oi? Ele falou que é a ala mais cheia dos espíritas. Ah, mas deve estar exagerando, né? Não sei se há muito exagero, não. Porque às vezes a gente passa a vida inteira acreditando numa pseudo-evolução. Na verdade, talvez não esteja acontecendo como nós imaginamos. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando os espíritos nos trazem o seu testemunho do que está acontecendo com eles, como eles estão do outro lado da vida, é para dizer para nós o seguinte: olha, amanhã você estará aqui, deste outro lado também. Por isso que nós dizíamos há pouco que se tem uma coisa que é certa na nossa vida, é que nós chegamos um dia, mas todos nós já estamos com o nosso cronômetro zerando. E uma hora ele zera de vez. Tá? Então, no Espiritismo Experimental, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a partir dessa premissa aqui, esse é um caminho, gente, como dita a passagem do Evangelho. É um caminho estreito e apertado. E muitas das vezes a gente não quer se submeter a isso. Porque a gente ainda se acomoda melhor, né? Na porta larga, no caminho espaçoso, né? E como diz o Evangelho, acaba invariavelmente levando para a perdição. Ok, gente? Feita essa reflexão, que era necessária, né? Para a gente pensar, né? Isso é para a gente pensar, tá, gente? Não é nenhuma... Não é nenhum mito, nenhuma fantasia, não. É uma realidade que nós vivemos. Tá? Todos nós vivemos. Tá? E aí, o que nós diríamos? Nós nos iríamos, né? Por que tudo isso é importante? Sabe por que é importante, gente? Porque quando a gente foge dos princípios da doutrina que a gente escolheu, abraçou, e ninguém está aqui obrigado, né? Porque eu acho que ninguém está aqui na doutrina espírita obrigado. Quando a gente foge desses princípios, invariavelmente a gente começa a aderir a práticas estranhas à própria doutrina. Invariavelmente, a gente começa a desvirtuar os mais nobres projetos espirituais para a humanidade. Invariavelmente. Certa feita, um espírito falou, né, para nós assim, ele falou: olha, bons médiuns não se improvisam na Terra. Consegue entender? Bons médiuns não são improvisados na Terra. É um processo de construção. Eu venho do mundo espiritual com compromissos, com condições, e aqui a gente efetiva, né, essas melhores condições. Então não é uma questão de acidente, não é uma questão acidental. Só que tem uma coisa: se bons médiuns não se improvisam na Terra, muitos bons médiuns se perdem. Então a gente nunca deve esquecer isso, né? Se por um lado não se improvisam bons médiuns na Terra, mas por outro lado, não tenho dúvidas que muitos bons médiuns se perderam aqui na Terra. Tá? E também, se práticas estranhas entram na doutrina, a gente desvirtua os projetos espirituais, inevitavelmente a gente acaba descaracterizando aquilo que nós chamamos de doutrina espírita. Tá? Então é importante a gente considerar esse tripé, por quê? Porque quando a gente fala em cuidados na prática mediúnica, e esse é o objetivo de nós falarmos, né, em termos de estarmos realizando um seminário, né, óbvio, gente, esses temas, eles invariavelmente devem acompanhar nessa nossa construção teórica, né? Ou seja, quais as características de uma boa reunião mediúnica, né? Que se nós formos pegar o livro dos médiuns, já está lá. Né? Se nós formos pensar em termos da responsabilidade do médium, está lá no livro dos médiuns. Né? Se nós formos pensar em termos, né, a questão da avaliação de mensagem, está tudo lá, gente. Ora, se está tudo lá, por que nem sempre a gente faz? Está tudo lá, mas por que será que
Nem sempre talvez a gente faça. Tá? E aí a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar o seguinte, que esse é um trabalho, né, que está sendo construído através do Departamento da Mediunidade, tá, da USE, e qual é o objetivo central? É exatamente isso. Coordenar, orientar o estudo da mediunidade, não apenas no centro espírita, mas na totalidade dos centros espíritas. Tá? Orientar a organização e funcionamento de uma boa reunião mediúnica. Desejável isso, gente? Necessário. Tá? O que mais? Realizar seminários e encontros como esse. É o que nós conversávamos aqui antes de começar. Não é importante que lá a USE, que lá a FEB, que lá a FEESP façam eventos dessa natureza. É importante que eventos dessa natureza estejam acontecendo aqui, ó. Que saiam dos grandes centros e venham para cá, para a nossa casa. Ah, se a casa é grande, se não é pequena. Gente, não importa. Mas importa que você valorize a ponta da linha, porque é onde está o movimento espírita. O movimento espírita não é feito pelos grandes oradores. O movimento espírita é feito por aquilo que Chico já dizia, uma casa espírita de portas abertas. E oferecendo o que, gente? Oferecendo o melhor que ela puder. Se nós tivermos casas espíritas oferecendo o seu melhor em todos os lugares, olha a força que o movimento espírita tem. O que mais, gente? Né? Nós pensarmos, né, que dentro desse processo, às vezes algumas coisas nós temos que ir substituindo. Nós temos que ir pensando, né, que a tal passividade, da palavra passividade, né? Qual é a ideia que dá essa história? Ah, o médium de passividade. Gente, passivo para mim é uma coisa parada. Não é a ideia do médium. O médium, aliás, totalmente diferente. Porque a única coisa que está parado quando o médium está trabalhando é o seu corpo. Porque o resto, o intenso trabalho interno, no campo físico e psíquico, está acontecendo, para que aquele espírito possa se manifestar. É o que nós dizemos, é uma enganosa simplicidade você dizer que o espírito, ou melhor, que a manifestação espírita é fácil e simples. Basta eu ter uma mesa, me sentar no entorno dela, apagar as luzes, colocar uma musiquinha de fundo e esperar os espíritos falarem. É uma enganosa simplicidade nós pensarmos que isso acontece, gente. As coisas não são assim. Oi? Então, estou fazendo, depois de muitos anos, voltei a estudar o livro dos médiuns, né? E estou estudando junto com jovens. Bora, Né? filha. E o jovem, ele não tem essa passividade. Ele é 220. Então, a gente está estudando e já estamos no segundo ano na nossa casa. Um ano, depois o outro, 2 anos de livro dos médiuns, né? Eles estão no segundo ano. Então, ele já vem com uma bagagem, já vem pensando e colocando as coisas na cabeça e já vem discutindo. E, ao mesmo tempo, desenvolvendo isso, percebendo isso neles. Então, o dirigente... Tem que ter a sensibilidade para isso. Eu não estou como dirigente, eu estou como aluna. Mas eu olhando para o dirigente ele tem que ser muito acolhedor. Ele tem que olhar para esse jovem e saber que esse jovem de hoje não é um jovem de 2000 anos atrás. Eu vou resumir para você dizendo o seguinte. Tem um preceito evangélico que diz o seguinte: não se faz roupa nova com trapo velho. Eu não faço algo novo, gente, com um pensamento velho. Eu tenho que compreender que essa juventude de hoje, né, e que se nós formos pegar a parte psicológica dessa juventude de hoje você vai encontrar lá a geração X, geração Y, geração Z. Gente, é importante eu saber disso, eu dirigente saber disso, porque se eu quiser ensinar o Espiritismo para essa geração, como eu ensinava 50 anos atrás, eles não ficam. E aí eu tenho um grupo mediúnico velho e não estou absorvendo esses jovens. Eu fiz a relação à ponte com o que você falou no começo. Entendeu? Então talvez é essa reflexão que nós estamos fazendo. Então quando a gente fala em termos de passividade, gente, passividade não é algo parado, estanque. Passividade do médium, gente, é algo em movimento. Movimento psíquico, emocional e físico também. Quando a gente fala em termos de individualismo, vamos substituir então. Não é o melhor médium.
É o médium. Não é o médium titular. Porque nós vamos encontrar muitas casas espíritas em que, se não for aquele médium, os mentores não podem falar. Isso é um individualismo, gente. Isso é um perigo para o movimento espírita, como foi a perdição de outros credos religiosos. Então vamos substituir individualismo por cooperativismo, porque o médium não trabalha sozinho. Vamos substituir a questão da omissão por participação. Porque só quando a gente faz isso aqui, é que a gente consegue desenvolver essas coisas essenciais. A inteligência, a fraternidade e a individualidade do ser. Individualidade que não se confunde com personalismo. Individualidade do espírito imortal e não o personalismo da pessoa. O personalismo é o que já trouxe a gente para cá e nas condições em que nós chegamos a cá. Então hoje é a hora de nós começarmos a repensar esse movimento e perguntarmos, quem somos nós? Talvez seja a hora de nós começarmos a perguntar, curso de mediunidade na casa espírita? Para quem? Porque em algumas casas espíritas, os jovens não são estimulados a fazerem cursos mediúnicos. Por que a gente não pensa, Não, porque a gente imagina, Não, o jovem tem que trabalhar com a infância, atividade social, Não, ele tem que ter essa formação. O bom evangelizador é aquele que tem visão de mediunidade. Porque ele vai fazer a leitura daquela criança e saber dizer se aquele comportamento dela é mediunidade, é obsessão, ou se é doença mesmo. Mas se o evangelizador não consegue fazer essa leitura para separar onde começa a mediunidade e onde começa a obsessão, qual é o encaminhamento, o direcionamento e a orientação que ele vai dar para aquela criança? Ele vai pegar um caso de mediunidade, ele vai mandar para o tratamento de desobsessão, que é o que acontece em muitos lugares. E a pessoa fica anos fazendo tratamento de desobsessão. Isso eu estou dizendo de público adulto, tá, gente? O que acontece também com o público adulto. A pessoa fica anos fazendo tratamento de desobsessão e nunca melhora. Mas por que ela nunca melhora, gente? Não era problema de desobsessão, era problema de mediunidade. É eu dar o remédio errado para a doença errada, ou para o processo errado. É eu falar que mediunidade é doença, quando na verdade mediunidade nunca foi doença. E aí a gente tem que dizer o seguinte: tem mediunidade? Para quem? É monitor? É tarefeiro? Tem noção? Gente, nós somos espíritas. Se nós que somos espíritas, ou que estamos aqui espíritas hoje, temos dificuldade com essas questões, imagine as outras pessoas que estão longe da casa espírita, da fé espírita, da consciência espírita. Então é um trabalho muito grande que nós ainda temos que fazer. É nós pensarmos, que na verdade, veja lá o que Kardec já dizia, o objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens, gente. Sabe o que significa isso, gente? Significa que centro espírita que abre as suas portas só pensando na comunicação dos espíritos está distante do seu real objetivo, que é promover o quê? O nosso melhoramento. Por isso que ele fala, não é preciso procurar nele senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. Espiritismo. Ou então nós pensarmos, sobre a importância do estudo e educação da mediunidade dentro da casa espírita. Em que medida nós estamos realmente entendendo o que é isso? Será que estamos? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Mas vai ser também um capítulo que nós vamos deixar para depois do intervalo, porque acho que é 10h30, a nossa parada, é isso? É 10h30 a nossa parada? Pode seguir mais um pouquinho. Posso? Pode. Então tá bom. Aí que a gente vai parar para um café. Eu Tá. trouxe água para você. É a generosidade das boas almas que fazem isso pra gente. Pois bem, pensemos então
essa questão da importância do estudo e da educação da mediunidade. Né? E o que nós vamos pensar nesse sentido, gente? Nós vamos pensar o seguinte, né? Vamos imaginar essa questão aqui, ó, e analisar. Olha o que ele diz. A educação da mediunidade é um trabalho que começa onde, gente? Antes da reencarnação. Isso que a gente chama de educação da mediunidade começa, sabe onde? Antes da gente chegar aqui. Então aquilo que o Espírito disse lá para mim, há anos atrás, é verdade ou é mentira? Não se improvisam bons médiuns na Terra. Isso começa lá atrás, ó. Continua na reencarnação e prossegue após a desencarnação. Ó, começou antes, continua aqui e prossegue depois. Olha a complexidade do que, ou melhor, o grau dos problemas que podem acarretar nesse meio aqui, ó. Eu posso prejudicar o trabalho que antecedeu e posso gerar problema porque vai vir. Para vocês verem, gente, que olha, dessa relação entre passado, presente e futuro. Se o passado a gente não pode mudar, porque ele já está escrito na nossa vida, e o futuro é incerto, qual é o melhor momento que nós temos na nossa existência, gente? É agora. Eu nem posso ficar vivendo do peso do passado, mas também não posso ficar sonhando com a minha ida para nosso lar, se eu não fiz a minha parte, enquanto eu estou aqui na Terra. Eu quero desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Alguns que já querem ir para Júpiter, né? Se ficar no nosso lar, se tiver uma beirinha para mim ali, eu já não estou aceitando. Né? Mas, o importante, gente, é nós compreendermos, né, o quanto que é importante essa relação entre o nosso presente e o que foi e o que será. O quanto que, nessa dimensão, né, olha lá, ó, é preciso primeiramente evangelizar-se a si mesmo. Então não adianta eu encher a cabeça do médium de teoria se eu não evangelizei o médium. Se você não estimular a sua evangelização. É por isso que hoje em dia algumas pessoas falam de espiritismo sem Jesus, sentando apenas em Kardec. Eu acho isso uma grande tolice. Porque não existe espiritismo sem Jesus, gente. O espiritismo, ele nasce a partir do que Jesus fez. Ele é o nosso Senhor, mestre e guia da humanidade. Como eu posso postular para o espiritismo sem Jesus? Como eu posso fazer essa diferenciação de espiritismo e cristianismo? Volto lá ao início. O cristianismo é uma doutrina que conversa com todos. E nós temos que ter essa noção. Nós temos que compreender, gente, que nessa relação, ó, o estudo traz a condição segura. Para quê? O trabalho. Mas que condição segura? A partir do momento que ele incentiva a trabalhar colaborando com os técnicos espirituais. Então nós estamos falando de um trabalho mediúnico na Terra, que tem os encarnados presentes e tem toda a equipagem espiritual presente. O bom grupo vai se formando através da melhor sintonia e afinidade que vai formando entre esses dois grupos. Porque não adianta que os espíritos do lado de lá, eles tenham a fórmula perfeita para resolver os nossos problemas. Porque entre o que eles pensam e o que a gente consegue assimilar aqui, gente, é a distância daqui ao Sol, nem é daqui à Lua. Mais ainda, né, é nós pensarmos, né, que quando ele fala, né, incentiva a trabalhar colaborando, quando ele fala em sintoniza melhor, é dizendo, gente, que não tem mágica nessa história. Se nós não fizermos por meio de criar a ambiência espiritual interior para nos sintonizar com eles, não é como ligar um aparelho na tomada e ele começa a funcionar. Não é como chegar no interruptor e apertar o interruptor e a lâmpada acender. É um processo, só um minutinho, é um processo complexo quando a gente fala disso, principalmente porque, gente, porque nós temos que considerar que o fim da educação mediúnica é o que, gente? Está lá, ó. É para toda a existência. Nós não estamos falando de educação mediúnica
para a reunião mediúnica, gente. Será que fica claro isso? Nós estamos falando de educação mediúnica para a nossa existência. E quando eu falo existência, gente, é aquilo que vai acontecer conosco quando eu saio da casa espírita e vou para minha casa. E é aquilo que vai acontecer conosco quando a gente desencarnar. Por isso que ele está dizendo, olha, na medida que o medianeiro torna mais hábil e aprimorado. Então, é muito importante nós compreendermos essa questão. É importante nós compreendermos também que a mediunidade é o que nós dizíamos. É só ferramenta para conversar com os espíritos. Gente, para conversar com os espíritos, eu não preciso de uma reunião mediúnica. Eles podem vir conosco. A gente dorme, a gente se encontra com eles, a gente conversa com eles conversam com a gente. Eu não preciso ir no centro espírita para conversar com eles, gente. Por isso que eu estou dizendo, a finalidade da reunião mediúnica é outra. Talvez a gente não tenha analisado ainda o tamanho, né, o alcance dessa questão. Talvez nós não tenhamos analisado, né, que o que Deus provê para a nossa evolução nada mais é do que a oportunidade de conviver com eles. Aí pergunto, Kardec estava certo quando falou que todos nós somos médiuns? Certíssimo. Agora veja o que é interessante. A gente faz uma pesquisa dos trabalhadores das casas espíritas e sabe o que 40% deles dizem? Que eu não sou médium. É porque ele não conseguiu enxergar ainda ou fazer a diferenciação do que Kardec já fez quando ele diferenciou. Primeiro ele falou, todos somos médiuns. E depois ele vai dizer sobre os ostensivos e os não ostensivos. Então talvez, tudo aquilo que eu estudei, ou que eu estou estudando, eu não consegui ter essa lucidez de falar assim, não, peraí, eu sou médium também. E é por a gente não pensar desta forma, que a gente, nas reuniões mediúnicas, não valoriza os médiuns de suporte. Vamos chamar de suporte, né? Os não ostensivos, né? A gente acha que não é importante. O que importa é o seguinte, eu tenho médium que psicografa, eu tenho médium que dá a voz, eu tenho médium que vê e tenho médium que escuta. E o resto não serve para nada. Não, gente. Isso é uma coisa tão séria que você conversa com os médiuns de suporte e eles mesmos não se valorizam. Eles acham que eles não têm importância para o trabalho. Agora, tira eles para vocês verem. Então, na verdade, o que é? Uma falta de compreensão, que talvez esteja faltando ainda para nós. Tá? O senhor tinha levantado a mão, não sei. Já respondi? Obrigado. Tá? E aí, gente, o que nós vamos pensar em termos de dificuldades que existem? Aí eu pergunto, tem dificuldades nas nossas reuniões mediúnicas? Tem. Tem muita. Problema? Sim, lógico. Mas superável, gente. Desde que a gente veja com transparência e encare com aquela racionalidade que primou todo o trabalho da codificação do nosso irmão Allan Kardec. E aí você iria dizer o quê? Você vai dizer o quê? Você vai dizer que, na verdade, né, uma das grandes dificuldades que tem em relação às reuniões mediúnicas chama-se fracasso do médium. Como é que o médium começa a fracassar, gente? E aí é aquela história, é o efeito cascata, né? Se o médium começa a fracassar, o trabalho começa a degringolar. E quando você vê, foi tudo por água abaixo. Tá? Então, a gente pode pensar nessa seguinte questão. Olha. Um dos maiores problemas. Desejos pessoais. Quando eu coloco, o eu médium coloco, o eu espírito na frente do próprio trabalho. Então, há não muito tempo atrás, né, conversando com o irmão de uma casa espírita, ele dizia, né, que ele estava sentindo um certo desconforto, porque tinha um determinado médium, né, daquele grupo, que na verdade o que acontecia? Né, todas as comunicações que ele recebia era atendimento ou para ele ou para a família dele. Aí ele ficava se perguntando, né, será que é assim mesmo? Né? Eu estou sentindo um negócio meio... Pessoal, olha, eu não posso falar porque eu não estou lá, né?
Mas é uma coisa meio suspeita, né? Por quê? Porque, gente, o Evangelho diz, é dando que se recebe. Não é isso? Quando eu ajudo o outro, é que eu começo a ser ajudado. Mas talvez isso tenha a ver, sabe com o quê? Com uma questão de que a gente, né? Os tais desejos pessoais, talvez isso tenha a ver com uma coisa que é assim. Quando alguém chega com algum problema na casa espírita, a gente manda para um atendimento fraterno, e aí a pessoa sai de lá e fala assim, não, agora eu já sei qual é o meu problema. Meu problema é mediunidade. Olha o que está por trás dessa frase, gente. Meu problema é mediunidade. O que essa pessoa compreende? Mediunidade é um problema. Pior, mas também já sei como resolver. Como, gente? Trabalhar. Você tem que trabalhar, meu irmão. Enquanto você não trabalhar, você não vai resolver esse problema. E essa pessoa acredita nisso. Gente, se eu pego uma pessoa desequilibrada, não capacitada, e eu coloco numa reunião mediúnica, eu estou fazendo caridade para ela ou eu estou perdendo aquela alma? Não, gente. Mediunidade não é o problema e reunião mediúnica não é solução para problema mediúnico. Então, isso que a gente está falando, ó, né, isso é grande essa questão. Desta falência em relação aos desejos pessoais, eu só estou trabalhando aqui e vou falar, isso é uma coisa comum, hein? Nós tínhamos uma casa espírita, que nós frequentamos há muitos anos atrás, nós tínhamos uma família, mãe e filho, ambos, né, médiuns ostensivos de grande elasticidade. Tá? Mas qual era a pretensão da mãe? Que o filho, que tinha um problema grave de epilepsia, que ele se curasse através do trabalho. Porque disseram para ela que aquilo era mediunidade e que era o trabalho que ia trazer o equilíbrio para ele. Pois ela ficou mais de 10 anos, ela e ele, trabalhando nas reuniões mediúnicas. Aí, num belo momento, ela falou assim, olha, não dá mais para mim. Eu só estou aqui, assim mesmo, eu só estou aqui porque sempre almejei a cura do meu filho, mas não tem cura, ele não melhora. Abandonaram o espiritismo por conta disso. Porque ela sempre acreditou que o trabalho ia curá-lo. Quantos outros casos não existem assim? Aos desejos pessoais, a gente colocando à frente no trabalho. E isso invariavelmente acaba, gente, servindo em detrimento dos deveres que nós temos. Porque se eu estou um trabalhador numa seara da mediunidade, existem deveres que são inerentes à nossa participação. Quantos minutos eu tenho? Na hora que você quiser dar uma paradinha, a gente Tá para. bom. Só vou responder então a sua pergunta. Eu compreendo quando você fala da questão dos desejos pessoais que se colocam à frente diante dessa prática. Mas eu também observo muito nas casas espíritas que você recebe esse tipo de orientação muitas vezes quando você traz uma problemática sua. Sim. Então, quem te acolhe naquele momento, eu acho que falta transparência, sensibilidade, para não dizer caridade, mas eu acho que transparência e sensibilidade de dizer para o outro que ele tem um problema que é de ordem biológica, física, e que se requer um tratamento mais específico também, que concomitante a esse tratamento específico, ele pode fazer esse outro trabalho. Então eu acho que quando a gente procura um espaço espiritual, a gente compreende que alguém que está ali à sua frente, fazendo essa escuta e essa acolhida, ele tem muito mais condições e conhecimento para te orientar diante daquela situação. É que o problema, você está certo, é exatamente isso. O problema é que às vezes acontece o seguinte, tá? É que nem palestrante. A pessoa fala bem, articula bem com as pessoas. O que você pode ser? Você vai dar um bom palestrante, hein? Gente, nem sempre uma pessoa que fala bem, que articula bem, será um bom palestrante espírita. Porque o palestrante espírita, ele vai além de falar bem. Ele precisa alcançar o seu ouvinte. E muitas vezes, ele precisa alcançar o seu ouvinte para desconectar o seu ouvinte dos seus obsessores do outro lado da vida.
Então, falar bem não é pressuposto de ser um bom palestrante espírita. Mas o que falta às vezes? É isso que você está dizendo. Falta às vezes informação correta. E quando falta informação, falta sensibilidade. Então, quando você fala que às vezes falta sensibilidade porque falta informação. Então, talvez a gente tenha que repensar a formação dos nossos atendentes fraternos, a formação dos nossos dirigentes de reuniões mediúnicas, a formação dos dirigentes das próprias casas espíritas. Porque ser dirigente de casa espírita, em que a gente consegue cumprir os seus estatutos e os seus regimentos, gente, não precisa de muita coisa. Mas a gente tem que entender que ser dirigente de uma casa espírita, nós estamos nos relacionando com encarnados e com desencarnados. Então, o que falta dentro dessa realidade, isso é uma realidade, tá? Talvez é nós termos uma melhor capacitação, uma melhor instrução, né? Que permita, vamos pegar um exemplo, né? Um dirigente de reuniões mediúnicas. Tá? Nós compreendemos que o dirigente de reunião mediúnica de hoje, ele tem que ter noções que talvez não eram exigidas no tempo de Kardec, mas hoje são. Que talvez, se o dirigente de uma reunião mediúnica tiver noções de psicologia, tiver noções elementares, entendeu? Da parte biológica, para que ele possa fazer uma leitura se aquilo que o médium está exteriorizando durante a participação mediúnica, se é normal ou se não é normal. Se aquele reclamante, se aquilo que aquele reclamante está apresentando, ou aquele assistido está apresentando, se aquilo realmente é mediunidade, ou se aquilo é obsessão. Então passa pela questão do quê? Conhecimento. E não existe conhecimento onde falte estudo. E não é aquele estudo que a gente pula capítulos para chegar mais rápido no final do livro.